News CNN. Informação atualizada que chega agora à CNN. Voltamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel e Irã concordaram com o cessar-fogo. A gente tem essas informações agora ao vivo. Essa informação foi repassada, publicada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na rede social dele. Portanto, o Donald Trump anuncia um cessar-fogo entre Israel e o Irã. Informação nova que acaba de chegar à nossa redação. É, portanto, uma informação publicada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Você acompanha imagens ao vivo de Israel. A gente teve informações mais cedo com os nossos correspondentes de que o cenário, a situação em Israel, no momento, durante o dia, lá em Israel, a situação está calma, né? A informação que a gente teve há pouco, confirmada também pela equipe da CNN Internacional, é que o Irã emitiu um alerta de evacuação para subúrbio de Tel Aviv, diz a agência de notícias, também uma semi-oficial essa informação, portanto. Mas a informação que chega agora, a informação agora é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, portanto, um cessar-fogo entre Israel e o Irã. Isso pode repercutir e muito, porque as informações que nós tínhamos até então era de que o próprio líder do Supremo, o Khamenei, do Irã, né, afirmou mais cedo, ele disse que não agrediu ninguém e que não aceita qualquer tipo de agressão. A gente vale destacar que o líder supremo, o Khamenei, é quem manda no Irã. É um regime que não existe em nenhum outro local do mundo. É um regime em que há um parlamento, em que há um supremo, mas as decisões elas são tomadas, né, todas e avaliadas pelo líder supremo, o Khamenei. E mais cedo ele afirmou, portanto, à imprensa e através de informantes, já que a informação que nós temos de bastidor é que ele encontra-se recluso, sem comunicação, o líder do Supremo, Khamenei, sem nenhuma informação, ele repassa as informações para informantes, para poder eles divulgarem para a mídia estatal no Irã, que também é controlada por ele, pelo líder supremo do Irã, o Khamenei. A gente acompanha imagens ao vivo de Washington, direto da Casa Branca, e é para lá que a gente vai agora conversar com a nossa correspondente, a Mariana Jean-Jacques. Mariana Jean-Jacques, uma informação, portanto, foi publicada na rede social do próprio presidente dos Estados Unidos, não é isso? Isso, Leandro, a informação que acaba de chegar, informação de momento agora, de acordo com Donald Trump, o Irã vai começar um cessar-fogo com Israel e à meia-noite Israel vai começar também o cessar-fogo, ou seja, os dois lados devem parar de se atacar, com o Irã começando e depois Israel seguindo, é o que diz o presidente americano Donald Trump, é o que ele acabou de publicar nas redes sociais. Eu estou com o texto aqui, vamos ler então. Donald Trump escreveu em letras maiúsculas: parabéns para todos. E aí ele continua. Israel e Irã concordaram plenamente com um completo e total cessar-fogo em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã resolveram descer as tensões e completar o seu progresso, missões finais, por 12 horas, no momento em que a guerra será considerada acabada, terminada. Oficialmente, Irã vai começar o cessar-fogo e depois da 12ª hora, Israel vai começar o cessar-fogo e depois da 24ª hora, um final oficial para a guerra de 12 dias será recebido pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado continuará pacífico e respeitoso. Assumindo que tudo vai ocorrer como previsto, o que vai acontecer, eu gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a coragem e a inteligência para acabar o que deve ser chamado como Guerra de 12 Dias. Essa é uma guerra que poderia ter ido longe, poderia ter continuado por anos e poderia ter destruído o Oriente Médio inteiro, mas não aconteceu e nunca vai acontecer. Deus abençoe Israel, Deus abençoe Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos e Deus abençoe o mundo, aí em letras maiúsculas. Então, o pronunciamento efusivo de Donald Trump anunciando um cessar-fogo que deve começar então, só para a gente relembrar
relembrar, né? Para a gente entender melhor essa mensagem de Trump que acaba de chegar. Um cessar-fogo que deve começar dentro de 6 horas, quando o Irã deve parar primeiro os combates, depois Israel deve também parar os ataques e aí então as duas partes devem parar. Donald Trump disse que esse será o fim então do que ele chama de guerra de 12 dias. Donald Trump dá um nome para esse conflito, né, para esses ataques de Israel contra o Irã e para os contra-ataques também de Irã contra Israel. E ele diz que isso deve começar dentro de 6 horas aproximadamente. Fala que Irã então primeiro vai parar os ataques, depois Israel diz que os dois cumprem as suas missões dessa forma, cumprem as suas missões finais, os dois vão respeitar, os dois concordaram com esse prazo. Ou seja, Donald Trump, ele diz que haverá um cessar-fogo e ele dá parabéns para os dois lados, ele diz que tudo está correndo como imaginava. A gente lembra, né, que Trump disse que fez o ataque contra as instalações iranianas para que o Irã se sentisse enfraquecido, voltasse à mesa de negociações e para que pudesse haver paz, naquele conceito de paz através da força, por meio da força. Primeiro existe a força, depois existe a paz. Então é exatamente o que Donald Trump anuncia agora. Ele anuncia que depois desses ataques, depois dos ataques de Irã e Israel, depois do ataque americano contra as instalações nucleares israelenses, da resposta do Irã, que Donald Trump descreveu como fraca, então os dois lados, Israel e Irã, chegaram a um acordo. Agora, a pergunta que fica é de que forma exatamente isso aconteceu. Por quê? As posições eram irreconciliáveis, era muito difícil conciliar o que queria Israel, muito difícil conciliar o que queria o Irã. A diplomacia estava em uma situação muito difícil e Trump, né, segundo as informações que a gente tem, exatamente vendo isso, decidiu abandonar a solução diplomática, pelo menos por hora, e atacar a região, dizendo que aí sim, por meio desse ataque americano, ele conseguiria fazer com que a solução diplomática voltasse a ser considerada. Ele anuncia que conseguiu fazer isso. Agora, claro que a gente precisa ouvir dos dois lados, a gente precisa ouvir de Israel e a gente precisa ouvir do Irã, mas Trump faz essa publicação, então, enaltecendo, né, o que é, de fato, o que ele vê como uma grande vitória, porque as coisas estão acontecendo, segundo ele, exatamente da forma como ele previa. Ele se coloca, então, como uma pessoa que acabou com o conflito, que ele dá um nome para esse conflito, né? Ele diz a guerra de 12 dias. Então, é uma mensagem aqui que vem de uma forma inesperada, vem de uma forma repentina. Por quê? Porque os ataques continuavam, né? Inclusive com os avisos de ambos os lados, de Irã e de Israel, de que mais ataques estavam por vir. Trump, inclusive, diz, né, que ele dá esse prazo para as últimas missões acontecerem de 6 horas, depois para o Irã, para Israel parar, depois de 12 horas. Então, ele dá esses prazos, mas é uma mensagem, como eu disse, muito repentina, porque a gente falava de mais ataques mais cedo. O que a gente tinha era um posicionamento do Ayatollah Ali Khamenei falando que o Irã não iria se render, né? A gente teve esse pronunciamento agora há pouco nas redes sociais, o Ayatollah Ali Khamenei dizendo que o Irã não iria se render. E aí, em meio a esses ataques, em meio a esse pronunciamento do Ayatollah, do líder do regime iraniano, a gente tem essa mensagem de Donald Trump dizendo que ele conseguiu exatamente o que queria, que era uma paz, que era o fim do conflito, e dando um nome até para esse conflito, dizendo, olha, a história deve se lembrar como a guerra de 12 dias, e só falta Trump dizer que a história também deve lembrar que ele acabou com esse conflito, né? Ele falou várias vezes, já brincou, né, que gostaria de ganhar um Nobel da Paz, enfim. Então não é surpresa exatamente o tom que Donald Trump usa, mas é uma mensagem repentina porque vem no meio de ataques, vem logo depois de uma mensagem de um pronunciamento do Ayatollah Ali Khamenei dizendo que o Irã nunca iria se render. Agora, claro, foi uma resposta que a resposta especificamente falando do Irã aos ataques dos Estados Unidos, né, os mísseis que o Irã mandou para o Catar, foi uma resposta vista como fraca por parte do governo americano, foi uma resposta vista como feita para não escalar, para não piorar ainda mais a situação. Essa foi a avaliação do governo americano. Agora, isso era uma coisa, a outra era a continuidade dos ataques entre Irã e Israel, mas Donald Trump diz que não, diz que as duas partes concordaram, então, dando a entender que essa resposta que o governo americano viu como fraca seria exatamente parte de um sinal
do Irã de que estava disposto a acabar com a guerra, né? Talvez enfraquecido, afinal de contas essa foi a aposta dos Estados Unidos, foi atacar no momento em que o Irã se encontra enfraquecido por causa do enfraquecimento dos grupos aliados ali da região. Então, a avaliação aqui dos Estados Unidos é de que o Irã estava enfraquecido, o Irã não lançou um ataque fraco como resposta aos ataques americanos e voltou para a mesa de negociações, concordou com um cessar-fogo. Agora, como eu disse, vem logo depois de uma fala, né, de um pronunciamento mais duro dos iranianos, do Ayatollah Ali Khamenei. A gente tem mais uma informação aqui, olha, do vice-presidente J.D. Vance, que se pronunciou agora há pouco, diz que se o Irã quer construir uma arma nuclear no futuro, vai ter que lidar com o exército americano mais uma vez. Então, olha só, vice-presidente americano fazendo um aviso para o futuro, né? Que se o Irã for desenvolver armas nucleares, quiser desenvolver armas nucleares, então os Estados Unidos vão atacar de novo. Ou seja, esse é o clima aqui na Casa Branca, gente. É um clima por parte de Donald Trump de missão bem-sucedida, de que ele conseguiu fazer o que ele queria, que era atacar para fazer com que o Irã voltasse à diplomacia, voltasse à mesa de negociações. Essa é a ideia. E é interessante que essa mensagem vem até agora. A Casa Branca estava cheia de jornalistas desde cedo, as pessoas começaram a ir embora depois da mensagem de Trump de que o Irã, de que tinha considerado a resposta do Irã como fraca. Então, as pessoas imaginavam que essa tinha sido a grande notícia do dia. E aí a gente foi surpreendido agora com uma notícia ainda maior, né? Uma notícia de um cessar-fogo. Claro que a gente ainda espera ouvir dos dois lados, de fato, do Irã e de Israel, mas é uma enorme notícia que Donald Trump traz agora e faz, né, mais uma vez, por meio das redes sociais, Leandro.